Hola. Alô, bom dia. Já a sala está cheia para ser uma sexta de manhã. Quem está lá longe, se quiser ficar mais próximo, para que fique mais gostoso. Vamos iniciar o bloco da sexta-feira, no período da manhã, no LACNOG. Vamos, acordem. Temos apresentações bem interessantes. Vamos ter uns Lightning Talks. Então, entrem em sintonia, fiquem ligados. Depois vamos ter o encerramento pelo presidente do LACNOG. E a primeira apresentação vai ser de Matheus Leal, que ele vai estar online, especialista em telecomunicações, cibersegurança e desenho de arquiteturas. Ele vai apresentar SD-WAN as a Service, a nova era das redes sob demanda. Então, Matheus, eu olho para lá, você olha para o outro lado. Agora tirar a nossa foto. Vamos iniciar a apresentação. Tem 20 minutos, como todos. Eu vou controlar o tempo. Seja bem-vindo, Matheus. Beleza, vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado a todos vocês que estão presentes aqui nessa manhã de sexta-feira. Imagino que os colegas já estejam aproveitando bastante o evento, trocando ideias, absorvendo novos conteúdos que somente eventos aqui como esse do LACNIC conseguem oferecer para a nossa comunidade. E é claro também o meu sincero agradecimento à equipe do LACNIC por eu ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês novamente e falar sobre temas que eu, em particular, gosto bastante de comentar. E é claro que também vem ganhando muita força dentro do nosso ramo de provedores. Em especial, hoje vamos falar sobre SD-WAN as a Service, a nova era de redes sob demanda. E até para contextualizar vocês um pouquinho, esse tema ele foi derivado de pesquisas que eu venho fazendo e que mostram uma nova tendência do nosso mercado de provedores. E com base nisso, a gente começa a pensar numa nova forma de oferecer esse tipo de serviço e também numa novo modelo de oferecer essas conectividades para os nossos clientes. Então, meu objetivo aqui com essa apresentação é mostrar para vocês essa mudança de paradigma que vem ocorrendo e como ela está impactando nós provedores, de uma maneira que, seja você profissional ou mesmo seja você uma empresa, você poder aproveitar o máximo possível dessas informações que vão ser apresentadas aqui. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Matheus, eu sou engenheiro de telecomunicações e especialista de Network Security. Entretanto, eu gosto mesmo de me apresentar como produtor de conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube, na qual compartilho vários insights e tutoriais relacionados à área. Então, quem tiver interesse em saber mais, eu deixei aqui o link do meu YouTube para quem quiser acessar lá posteriormente. Aproveito aqui também a oportunidade de deixar o meu LinkedIn, para quem quiser trocar uma ideia depois, vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês posteriormente. E agora sim, acredito que a gente já pode entrar dentro do tema e efetivamente da nossa palestra, e a gente vai começar aqui fazendo uma breve viagem no tempo em relação à timeline das redes do ano, até para que a gente possa entender de onde a gente começou e para onde a gente está indo dentro desse conceito. E a nossa história aqui começa em meados lá dos anos 1965, com Lawrence Roberts, que para muitos é considerado o pai da internet, que naquela época, junto com Thomas Merrill, fez uma conexão do computador TX2 do MIT e o Q32 na Califórnia, o que fez então a primeira conexão WAN registrada dentro da nossa história. Um pouquinho mais à frente, já nos anos de 1989, a gente cita aqui o The Word, que é um dos primeiros provedores de internet lá nos Estados Unidos a nível mais comercial. E eu
Queria citar ele aqui para vocês porque esse foi o momento chave que a internet ela deixou de ser algo apenas relacionado às questões militares ou mesmo acadêmicas e passou a estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E desde então as redes de WAN não pararam de evoluir. A gente trouxe o exemplo aqui para vocês que em 93 a gente teve o desenvolvimento das redes de frame relay, logo em seguida temos a questão do ATM e em meados dos anos 2000 o surgimento do nosso bom e velho MPLS e acredito que todos nós ainda utilizamos ainda dentro das nossas redes. E embora essas tecnologias elas foram, no caso do MPLS ele ainda elas são utilizadas amplamente dentro dos nossos provedores, dentro dos nossos backbones, para fornecer esse tipo de conectividade corporativa para os nossos clientes. E desde o surgimento do MPLS, que basicamente virou um padrão de mercado, para entregar esse tipo de serviços corporativos, que era basicamente o que o cliente exigia de nós provedores e também o que nós como provedores também oferecíamos aos nossos clientes, Só que com o passar do tempo isso foi mudando um pouco e a gente vai apresentar um pouco dessa mudança aqui agora. Para exemplificar essa mudança dentro desse cenário, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma WAN tradicional nesse estudo de caso, de um cliente que a gente pode citar como se fosse um grande varejista, mas você pode expandir esse exemplo para qualquer tipo de cliente que basicamente tem uma matriz, um data center conectado a várias filiais, como você vê aqui, e a conectividade desses pontos, como pode ser observado aqui dos provedores, era feita ou pelo ISP1 ou mesmo pelo ISP2, onde o papel do provedor, nesse caso, era basicamente o oferecimento de circuitos, como circuitos MPLS ou mesmo circuitos de internet em cima dessa infraestrutura. E todo o restante da comunicação que vocês veem aqui era basicamente de responsabilidade dos nossos clientes. Então, o papel do provedor dentro desse contexto era muito limitado. A gente apenas chegava e fornecia um meio físico, ou mesmo um meio lógico dentro desse exemplo, mas a gente não participava efetivamente da inteligência e da construção da rede do cliente. O que tornava muitas vezes o provedor, nesse caso, como um mero figurante, algo que, da cabeça dos nossos clientes, muitas vezes era algo facilmente substituível do ponto de vista dele. E toda essa responsabilidade que antes era do cliente, muitas vezes trazia, vamos dizer assim, algo desconfortável para ele, porque isso exigia que os nossos clientes tivessem uma equipe muito mais especializada para operar esse tipo de rede, uma equipe muito mais robusta, o que implicava um custo operacional maior e uma complexidade de operação que muitas vezes os nossos clientes não gostavam tanto de trabalhar assim. E como o intuito da nossa abordagem aqui é apresentar a mudança que vem ocorrendo em relação a essa WAN tradicional, a gente vê que o mundo hoje em dia ele está muito mais conectado. A qualidade dos serviços de internet que a gente possui hoje ela está muito melhor nos últimos anos e, como consequência, a gente teve novos serviços com essa evolução, mas também a exigência dos nossos clientes foi muito mais acentuada. Porque as empresas, nesses casos, eles passaram a querer muito mais agilidade no atendimento, mais controle do seu ambiente e também que a gente tivesse uma rede que respondesse melhor aos intempéries do dia a dia. E é nesse contexto, pessoal, que a gente começa a falar do surgimento do SD-WAN, as redes definidas por softwares, a Software Defined Network. Porque por meio dessa tecnologia que a gente tem aqui, a gente consegue aproveitar uma infraestrutura já existente, que a gente já oferecia, porém, em cima dessa infraestrutura já existente, a gente consegue entregar um nível de conectividade muito mais inteligente e flexível para os nossos clientes. E o que eu vou apresentar no próximo slide é exatamente isso. Eu quero mostrar para vocês aqui um estudo de caso de como a gente pode construir essa nova rede e, com base nessa nova rede, também poder oferecer esse novo tipo de serviço para os nossos usuários. E para isso, eu vou voltar no nosso exemplo do grande varejista, que
a gente tinha a matriz conectada a várias filiais, só que onde antes o papel do provedor era apenas no fornecimento de um circuito básico, agora a gente vai dar um próximo salto em relação a isso, que é quando a gente passa a estar mais interligado ao nosso cliente, a gente faz uma participação mais ativa dentro da rede dele, conforme a gente vai mostrar aqui para vocês agora. E o primeiro passo para a gente chegar nesse próximo salto era basicamente, primeiro, a troca dos equipamentos, ou a melhor, a adição de novos equipamentos, porque a gente vai adicionar agora, onde antes era o nosso Provider Edge e o nosso Custom Edge, a gente vai adicionar um elemento no meio do caminho. E esse novo elemento que a gente está adicionando aqui é o que chamamos de SD-WAN Edge. Esse SD-WAN Edge, ele vai ser o equipamento responsável por construir o que vamos chamar aqui como backbone de SD-WAN. E vale a gente ressaltar novamente, porque você vê que os elementos antigos, como o Provider Edge e o Custom Edge, eles permanecem no lugar que eles estavam antes. A única diferença do que a gente tem agora é a adição desse terceiro elemento na nossa história, que vai fazer total diferença conforme vocês vão ver nos próximos slides aqui. Beleza, depois dessa adição do Provider Edge, a gente começa a ficar um pouco mais interessante, porque começamos a falar sobre abordagens que muitas vezes os provedores eles não estavam tão acostumados a ouvir, como eles vão começar a ouvir agora, que são os conceitos de redes underlay e de redes overlay. Primeiramente, o que seria essa rede underlay para nós? A rede underlay, vocês têm que pensar como se fosse a camada física do nosso ambiente. Então, são os cabos, são os equipamentos, são os circuitos que estão representados aqui, por exemplo, na topologia, pelo circuito MPLS, mas também como circuito de internet. E onde que está a mudança em relação ao WAN tradicional? Bom, a primeira mudança é que não interfere mais para a gente se esses circuitos que são oferidos sejam de vocês, sejam de responsabilidade do seu provedor ou de entidades terceiras. O resultado final para o cliente ele vai ser o mesmo. E onde que eu quero chegar com isso? Porque, por exemplo, para um fornecimento de você ser um provedor de serviços de SD-WAN, eu já vi muitos casos que os provedores, por exemplo, utilizavam sua malha de VPLS para fornecer o serviço de conectividade principal e utilizavam como links de backup ou links de redundância, links satelitais, como Starlink, ou mesmo a rede mobile do 4G ou do 5G para fornecer essa conectividade. E como a gente tinha antes essa já infraestrutura física já pronta, agora que vai começar a ter uma singela diferença do que a gente tinha anteriormente nas redes do WAN tradicional, do que a gente tem hoje no novo modelo de SD-WAN, que é o que vamos chamar de rede overlay. Essa rede overlay é a gente adicionar uma camada lógica dentro do nosso ambiente em cima dessa camada física já existente, onde, por exemplo, vamos estabelecer conexões de VPN e PSEC entre as matrizes e as filiais, de modo que essas VPNs elas vão simplificar em muito a nossa topologia, facilitando também a operação do nosso ambiente. E conforme vocês podem perceber aqui nessa ilustração, não interfere mais o que a gente tem na camada física, não interfere mais para a gente o que a gente tem no overlay. Com essa criação desse ambiente dinâmico e lógico por meio das VPNs, a gente consegue meio que abstrair essa camada inferior. E com base nessa configuração que a gente está fazendo aqui, a gente tem um novo salto lógico, porque agora a gente vai começar a falar sobre o que o provedor sabe fazer de melhor, que é a infraestrutura de roteamento, onde antes a gente, por exemplo, tinha a conexão entre o Provider Edge e o Custom Edge, uma conexão BGP, uma conexão de roteamento. Essa conexão ainda ela vai ser meio que abstraída, porque por meio dessas conexões de VPN que a gente está fazendo aqui, a gente pode utilizar um modelo que seja mais simples de roteamento, como a configuração de um roteamento estático, ou mesmo a configuração de um roteamento dinâmico por meio de protocolos como o SPF e o BGP. A escolha desse estudo de casos que a gente está fazendo aqui é por meio do BGP, onde o BGP ele vai ser configurado nessas VPNs, e não mais entre o CE e o PE que a gente tinha anteriormente.
E tem uma outra diferença bem interessante da gente mencionar, é que o roteamento, nesse caso, ele não vai ser mais utilizado para nós por um processo de decisão de quando os pacotes devem ser encaminhados. Pelo contrário, quando a gente fala de redes de SD-WAN, o roteamento aqui ele vai ter mais de um papel no sentido de informar todos os caminhos disponíveis para se alcançar a outra ponta. Que é um exemplo que eu vou trazer aqui agora para vocês. A gente estabeleceu as VPNs IPsec na rede overlay. Em cima dessa rede overlay, configuramos os peers BGP que estamos utilizando nesse estudo de caso, e o BGP agora ele vai servir apenas para divulgação dos prefixos e dos caminhos disponíveis. O exemplo que podemos trazer aqui, ó, da filial 04. A filial 04, em cima das VPNs de MPLS, em cima das VPNs de internet, ele divulga ali os seus prefixos locais lá para a sua matriz, assim como a matriz divulga esses prefixos da matriz via ambas as redes de MPLS ou mesmo de internet que a gente tem. E onde antes a gente tinha que criar uma política de roteamento robusta, como eu quero que esse link aqui seja o nosso link principal, esse link ele seja o nosso link de backup, terciário e assim sucessivamente. Com SD-WAN essa abordagem ela não existe mais. A gente deseja agora nessa abordagem de SD-WAN que o roteamento ele seja entregue de maneira igualitária por todos os links. Ou seja, todos os atributos de roteamento e políticas de roteamento, eles não vão ter uma priorização de um ponto em relação ao outro. Pelo contrário, eles vão fazer tudo isso de forma igual, de modo que como essas redes aqui, elas seriam, entre aspas, instaladas igualitariamente dentro da nossa tabela de roteamento dos nossos equipamentos. O que tem uma mudança muito diferente do que a gente tinha em cenários de roteamento dentro da WAN tradicional. E por que a gente faz isso? Porque a inteligência do encaminhamento do tráfego, ela não vai ser mais baseada no roteamento. O roteamento, como eu mencionei, ele vai servir para informação, porque o encaminhamento dos pacotes e das aplicações, ela vai ser feita pela inteligência do algoritmo do SD-WAN, já que a gente está falando aqui de redes definidas por software. Então, com a base de roteamento preparada e pronta para agir, a gente finalmente consegue construir o nosso backbone de SD-WAN, onde agora a gente para de se preocupar com políticas de roteamento e sim começa a se preocupar com políticas de encaminhamento de tráfego com base no SD-WAN, onde o SD-WAN vai poder calcular a saúde de cada um dos links, baseado em parâmetros como perdas de pacotes, latência, jitter e outros parâmetros mais que, dependendo do seu fornecedor de SD-WAN, vai poder ter uma granularidade ainda maior e você vai poder, ali, com base nessas informações, direcionar o seu tráfego de uma maneira automática, sem, por exemplo, a necessidade de uma intervenção humana nesse tipo de caso. Para a gente exemplificar esse tópico, eu vou trazer aqui para vocês uma comunicação que sairia da nossa filial 04 aqui embaixo, com destino aos servidores que está lá na matriz. As nossas políticas criadas de SD-WAN, eles vão fazer a medição dos links aqui entre o MPLS, o PIO e a internet, como a gente demonstrou nessa ilustração, e aquele link que estiver mais saudável, o SD-WAN vai escolher para fazer esse direcionamento do pacote. E a gente aqui não precisa também apenas se limitar a fluxos internos, como a gente está mostrando aqui de uma filial para dentro da matriz. A gente pode expandir esse exemplo também para conexões externas, para conexões com nuvem, com SaaS, etc., que é o que a gente mostra nesse próximo slide. Vocês veem que a nossa filial 04 aqui, ela está direcionando o fluxo lá para a nossa cloud da Azure via internet local da nossa filial, mas caso ocorra porventura ali um aumento repentino de perda de pacotes, ou aumento da latência ali, de modo que aquele link ele não esteja mais tão saudável para a gente encaminhar o tráfego lá para a nossa Azure, o próprio SD-WAN vai poder identificar essa mudança que ocorreu nesse comportamento do link e automaticamente redirecionar esse fluxo, mesmo que esse link não esteja offline, por um caminho que ele considera melhores condições para ser direcionado.
Isso em contrapartida do que a gente tinha antes, onde a gente precisava de um profissional para acessar esse equipamento, analisar o que estava acontecendo, fazer um troubleshoot e aí sim fazer esse redirecionamento de tráfego. Com SD-WAN, essa coisa toda é feita de maneira automática, sem a necessidade de que um analista ou um especialista faça esse tipo de configuração. E a gente pode expandir até um pouco mais, porque conforme a gente vê aqui, muitas vezes a gente associa o SD-WAN a muito mais uma questão de conectividade. E o que não está errado, porque realmente o foco do SD é a conectividade. Mas a gente pode também falar sobre outros exemplos e qualidades que o SD-WAN traz aqui para a gente, que também é a questão do gerenciamento centralizado. Vocês podem ver aqui que agora eu não tenho mais a necessidade de ficar acessando equipamento por equipamento para realizar qualquer configuração na rede. No modelo de SD-WAN, a gente tem o que chamamos de Controlled Based, ou seja, a gente tem uma entidade centralizadora nesse caso aí, onde essa entidade, que é chamada de controller, vai fazer todo o gerenciamento, configuração e manutenção do nosso parque de equipamentos, de modo que a gente consegue uma escalabilidade maior dentro desse ambiente e, como consequência, também uma redução de custos muito drástica, já que a gente precisa apenas um ponto único dentro da nossa rede para fazer esse tipo de configuração. E para a gente também trazer alguns exemplos mais legais aqui e sintetizar o que foi explanado ao longo dessa palestra, eu trago para vocês alguns benefícios que o SD-WAN tem em relação ao modelo antigo da rede WAN tradicional, sintetizando nesses 4 pontos que vocês veem aqui, que seria, por exemplo, a própria questão da escalabilidade, que vocês viram que a gente bateu muito nesse ponto durante a nossa apresentação. Temos as respostas a problemas de link de uma maneira automatizada, coisa que não teríamos antes, por exemplo, no caso de perda de pacote. Temos o gerenciamento também centralizado e a redução de custos. E do meu ponto de vista, esse 4º item é o melhor de todos eles, que é o serviço com valor agregado para os nossos clientes. Onde antes a gente muitas vezes se limitava à entrega de circuitos simples de internet, ou mesmo circuitos simples de MPLS, a gente consegue agregar todo esse pacote de serviços em um único produto e oferecer para o nosso cliente, trazendo mais valor a esse produto que a gente oferece para ele. E, consequentemente, também trazer ali um ticket maior para a nossa renda do provedor. E assim, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do que a gente apresentou aqui até o momento. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção que vocês deram aqui para a gente e também muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês no dia de hoje. Muito obrigado, Mateus. Um aplauso para ele. Uma salva de palmas para Mateus. Ele completou os 20 minutos. Agradeço muito, Mateus. Excelente apresentador. 20 minutos. Perguntas na sala ou no bate-papo para Mateus? Obrigado, Mateus. Vamos então passar para o próximo apresentador, que é um amigo da casa.